é que estamos aqui, né? Eu já dei algumas aulas aqui no Instagram, né? E aí o que aconteceu foi que há umas semanas atrás saiu uma reportagem na Veja que falava da geração Glass, né? Essa geração que foi denominada das crianças que nasceram a partir de 2010, que foi quando foi lançado o iPad. Então, essa geração foi chamada geração Glass, Glass fazendo referência às telas, né? Então, porque é uma geração que as crianças praticamente nasceram nesse ambiente, né? Eu me lembro muito claramente do meu filho pequenininho. Então, o meu filho mais velho, como eu já disse, vai fazer 11 anos. Ou seja, os meus filhos são todos dessa geração, né? E eu, como mãe de primeira viagem na época, apesar de não ter televisão em casa, porque quando eu me casei, a gente já não assistia televisão, né? Então a gente já não queria a televisão para nós, por inúmeros motivos. Mas foi, assim que ele nasceu, foi o boom da galinha pintadinha. Nessa época tinha o chamado efeito Mozart, né? Então a gente queria colocar Mozart para os nossos filhos. Daí tinha, não sei se o pessoal lembra, tinha o Baby Einstein, né? E tinham várias coisas que estimulavam a nós mães a colocarmos vídeos para os nossos filhos, né? Então eu não vou negar para vocês, o meu mais velho, por alguns momentos, ele chegou a ver Galinha Pintadinha, chegou a assistir Baby Einstein e um outro DVD que chamava do Toquinho, chamava O Mundo da Criança. Então isso aconteceu na minha vida, só que a televisão em si a gente não tinha, né? Na verdade a gente até tinha uma televisão que eu ganhei da minha sogra, mas a gente nunca ligou essa televisão, né? Então, eu cheguei a fazer isso com meu filho mais velho, né? De apresentar a ele alguns vídeos, né? Sobre infantis, né? E daí, a partir daí, como eu comecei a estudar mais sobre educação de filhos, eu comecei a me interessar mais sobre o assunto e conseguir tentar identificar quais eram os benefícios e os malefícios do uso desses dispositivos, né, das telas, né? Então, eu como mãe de primeira viagem, como muitas aqui, passei por essa dúvida, né? O que faz, né? Eu só tenho um filho, como é que eu vou fazer para poder tomar banho? Como é que eu vou fazer para poder lavar uma louça? Como é que eu vou fazer? Enfim, eu não sei como é que faz para ele comer. Quando eu coloco o Baby Einstein, sei lá, ele come melhor, enfim, né? Então, foram muitas questões que eu comecei a pensar sobre o assunto, né? Então, por conta dessa reportagem da Veja, eu resolvi fazer essa live para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre essa geração, sobre por que eu falo tanto dos malefícios do uso das telas, né? Será que, de fato, as telas são sempre ruins? Será que elas têm algum benefício? Sâmia, você é contra a tecnologia, né? Então eu queria falar um pouco sobre isso, né? E uma das coisas mais impactantes que apareceram nessa reportagem foi a conclusão que eles chegaram que crianças dessa geração têm um QI menor do que crianças das gerações anteriores, né? Então isso chama muito a nossa atenção, né? A gente não quer que os nossos filhos sejam burros, né? A gente não quer que os nossos filhos tenham um QI inferior, né? Só que ao mesmo tempo, o que acontece? Por que muitas vezes a gente tem a tentação de colocar a tela aos nossos filhos? Porque falam para nós que se a gente fizer isso, as crianças serão mais espertas. A gente mesmo tem essa visão. A gente olha crianças pequenininhas e fala, nossa senhora, essas crianças são muito inteligentes. Elas já pegam um celular e já sabem o que fazer com eles, né? Elas são multitarefas. Enfim, elas sabem muito mais coisas do que a minha geração. Elas já nasceram com os olhos abertos, né? Então a gente tem muito a ideia de que se a gente mostrar diversos estímulos aos nossos filhos, que eles serão mais inteligentes. Daí o tempo passa, e aí, ou seja, se passaram 10 anos, estudos foram feitos, e daí as pessoas olham e falam, bem, não era bem assim que a gente imaginava. A gente imaginou que a gente teria crianças multitarefas, crianças super atentas, crianças super inteligentes, e o que a gente está vendo é justo o contrário.